Boa noite. Vamos seguir aqui lendo o livro Estudo do Livro de Levítico, do irmão MacIntosh. O assunto aqui: o valor do sangue de Cristo. Quão diferente de tudo isto é a bela ordenação do sacrifício pacífico. Neste, considerado sob a sua importância simbólica, vemos que, logo que o sangue era derramado, Deus e o adorador podiam alimentar-se em feliz e pacífica comunhão. Nada mais é, nada mais era necessário. A paz estava estabelecida pelo sangue. E sobre essa base, prosseguia a comunhão. Uma simples dúvida quanto ao estabelecimento da paz é fatalmente o golpe mortal na comunhão. Se estamos ocupados com esforços inúteis para conseguir a paz com Deus, então desconhecemos totalmente o que é a comunhão e o culto. Se o sangue do sacrifício pacífico não foi derramado, é impossível alimentarmos-nos com o peito ou a espada. Mas, por outro lado, se o sangue foi derramado, então a paz está feita. Deus mesmo fez a paz, e isto é bastante para a fé. E, portanto, pela fé, temos comunhão com Deus no conhecimento e gozo da redenção efetuada. Provamos a frescura do próprio gozo de Deus naquilo que ele fez. Alimentamo-nos de Cristo em toda a plenitude e bem-aventurança da presença de Deus. O culto. Este último ponto está relacionado e baseado sobre outra verdade fundamental da lei do sacrifício pacífico. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Quer dizer, a comunhão do adorador nunca deve separar-se do sacrifício sobre o qual a comunhão está baseada. Desde que se tenha energia espiritual para manter a conexão. O culto e a comunhão subsistirão em frescura e aceitação, mas só assim. Devemos estar perto do sacrifício, no espírito do nosso entendimento. As afeições do nosso coração e a experiência das nossas almas. É isto que dará poder e duração ao nosso culto. Até aí está dando para entender essa parte? O irmão falou aqui, é até muito importante isso, viu? Devemos estar perto do sacrifício, no espírito do nosso entendimento. A gente precisa entender esse sacrifício que foi feito. As afeições também do nosso coração e a experiência das nossas almas devem estar perto. Nossas afeições por Cristo
o nosso coração e a experiência das nossas almas. Temos certeza dessa salvação. É isto que dará poder e duração ao nosso culto. Pode-se dar-se o caso de começarmos qualquer ato ou expressão de culto com os nossos corações ocupados imediatamente com Cristo. E, antes de chegarmos ao fim, estarmos ocupados com o que estamos fazendo ou dizendo, ou com as pessoas que nos escutam. E desta forma, caímos naquilo que pode chamar-se iniquidade nas nossas coisas santas. Isto é profundamente solene e deveria tornar-nos vigilantes. Começamos o culto no espírito e acabamos na carne. Devemos ter sempre o cuidado de não nos afoitarmos a proceder, nem por um momento, para lá da energia do espírito, porque o espírito mantém-nos sempre ocupados com Cristo. Se o Espírito, aqui é com letra maiúscula, se o Espírito Santo nos inspira, 5 palavras de adoração ou de ações de graças, pronunciemos as 5 e calemo-nos. O irmão aqui está falando a respeito de uma assembleia, aqueles que estão em comunhão devem entender muito bem que quem dirige ou ministra a reunião na assembleia é o Espírito Santo. A gente não precisa ficar afoito, querer falar, querer mostrar nada para ninguém. E a gente precisa é ser dependente e esperar que o Espírito nos dirija. Se não é para eu falar nada, eu não percebi nada, eu não devo procurar o que falar. Ah, porque tá tudo calado, tá muito silêncio, aí eu vou querer falar, vou querer dar um hino, vou querer fazer alguma outra coisa. Se o Espírito Santo, nos inspira a falar algumas poucas palavras, a gente fala aquelas poucas palavras e ela é o suficiente. Porque ele sabe que cada coração, né, cada pessoa que está ali no momento do culto, no momento ali na assembleia, necessita. O Espírito sonda, o Espírito Santo sonda o nosso coração e sabe do que cada um está precisando. Então, aquilo que ele vai colocar diante de cada um de nós é o necessário, é o suficiente. Então, não há necessidade da gente ficar desenvolvendo com muitas, muitas, muitas palavras e o tempo passando e falando e falando. Não há necessidade. Aquilo que o Espírito coloca para a gente faz e fica em paz de novo. Então, vou continuar lendo aqui. Muito bom que a gente entenda isso, né? Os irmãos interessados em estar em comunhão, os varões, né? Porque os varões têm assim, um ministério público, né? São eles que dão o hino, são os que falam, comentam, levantam para orar, tem essas coisas, né? Quando estão em comunhão. E a gente tem que ter isso bem firmado, né? Não vou mentir que falhei muito nisso e acredito que ainda continuo falhando. Mas a gente precisa exercitar, que é muito bom. A gente pode ficar em paz, que Deus ele vai estar no controle de tudo
e vamos sair satisfeitos. Os que já estão também sempre se lembrar disso. Aqui. Se o Espírito Santo nos inspira 5 palavras de adoração ou de ações de graças, pronunciemos as 5 e calemo-nos. Se continuarmos a falar, estamos comendo a carne do nosso sacrifício depois do tempo fixado. E, longe de ser aceitável, é, na realidade, uma abominação. Lembremo-nos disto e vigiemos. Não há necessidade para alarme. Deus quer que sejamos guiados pelo Espírito Santo, e assim cheios de Cristo em todo o nosso culto. Ele só pode aceitar aquilo que é divino e, portanto, não quer que seja apresentado senão o que é divino. Um comentário? E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. Levíticos 7,16. Quando a alma se eleva a Deus em um ato voluntário de adoração, tal adoração provém de uma maior medida de energia espiritual do que quando procede simplesmente de alguma graça particular do próprio momento. Se se há recebido um favor especial da mão do Senhor, a alma eleva-se imediatamente em ação de graças. Neste caso, o culto é suscitado por e ligado com esta mercê de graça, qualquer que possa ser, e acaba aí. Porém, quando o coração é levado pelo Espírito Santo a qualquer expressão voluntária ou deliberada de louvor, o culto terá um caráter mais duradouro. Todavia, o culto espiritual ligar-se-á sempre com o precioso sacrifício de Cristo. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, pois abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Nada tem qualquer valor, segundo o juízo de Deus, senão aquilo que está intimamente ligado com Cristo.
Pode existir muita aparência de culto e ser, afinal, a mera excitação e expressão de sentimentos naturais. Pode haver uma grande e aparente devoção, que é simplesmente devoção carnal. A natureza pode excitar-se no campo religioso de diversas maneiras, tais como pompa, cerimônias, procissões, atitudes, ricas vestimentas, uma liturgia eloquente e todos os atrativos de um esplêndido ritualismo. E, contudo, pode haver uma absoluta ausência de culto espiritual. Sim, acontece frequentemente que os mesmos gostos e inclinações que são excitados e satisfeitos por formas pomposas de um culto chamado religioso encontrariam um alimento mais apropriado na ópera ou nos concertos. Aqueles que sabem que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4. E que desejam rememorá-lo devem pôr-se em guarda contra tudo isto. A religião, assim chamada, reveste-se em nossos dias dos mais poderosos atrativos. Abandonando a grosseria da Idade Média, ela chama em seu auxílio todos os recursos de gosto requintado de um século iluminado e culto. A escultura, a música e a pintura vazam os seus ricos tesouros no seu seio, a fim de que ela possa, com isso, preparar um poderoso narcótico para embalar as multidões irrefletidas numa solene, numa sonolência, desculpe, viu? Poderoso narcótico para embalar as multidões irrefletidas numa sonolência, que só será interrompida pelos indescritíveis horrores da morte, do juízo e do lago de fogo. Vê que o irmão aqui está querendo dizer daqueles que professam da boca para fora, que só estão ali mesmo para ficar viajando nisso aí, né? Nas coisas que estão acontecendo ali, que só chama atenção para nossa carne. E o fim disso aí vai ser aonde? Lago de fogo, porque a pessoa simplesmente vive uma vida cristã, religiosa, uma vida cristã, devota para Deus, entendendo a respeito do sacrifício, não só entendendo, mas crendo realmente, crendo verdadeiramente no sacrifício de Cristo. E aí a pessoa fica sendo embalada nisso aí, nesses ritualismos religiosos. Isso vai acabar onde? A pessoa não se volta para a fé, tá achando muito bom tudo aquilo ali. Eu creio que seja isso que o irmão está falando aqui, né? Isso é perigosíssimo. Professar da boca para fora e nada no coração. Ela pode também dizer: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com unho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra.
aloés e canela. Provérbios 7, 14 a 17. Assim, a religião corrompida seduz, por sua poderosa influência, aqueles que não querem escutar a voz celestial da sabedoria. Guarde-se o leitor de tudo isto. Certifique-se de que o seu culto está inseparavelmente ligado com a obra da cruz. Veja se Cristo é o fundamento, Cristo, o elemento, e o Espírito Santo, o poder do seu culto. Guarde-se de que o ato exterior do seu culto não se alongue para lá deste poder íntimo. É necessária muita vigilância para se evitar este mal. Os seus manejos secretos são dos mais difíceis de detectar e impedir. Podemos começar um hino no verdadeiro espírito de culto, e por falta de poder espiritual, podemos, antes de chegar ao fim, cair no mal que corresponde ao ato do cerimonial de comer a carne do sacrifício pacífico ao terceiro dia. A nossa única salvaguarda consiste em estarmos perto de Jesus. Se elevarmos os nossos corações em ações de graças, por qualquer mercê especial, façamo-lo no poder do nome e do sacrifício de Cristo. Se as nossas almas se elevam em adoração voluntária, que seja na energia do Espírito Santo, aqui ele encerra, né? Se as nossas almas se elevam em adoração voluntária, que seja na energia do Espírito Santo. Deste modo, o nosso culto terá aquela frescura, essa fragrância e profundidade de tom, essa elevação moral que deve resultar do fato de se ter o Pai por objeto, o Filho por fundamento e o Espírito Santo com o poder do culto. Nota: é interessante observar que, embora o sacrifício pacífico seja o terceiro na ordem dos sacrifícios, contudo, a lei dele é dada depois de todos. Esta circunstância não deixa de ter a sua importância. Em nenhum dos sacrifícios a comunhão do adorador é tão claramente revelada como no sacrifício pacífico. No holocausto, vemos Cristo oferecendo-se a si mesmo a Deus. Na oferta de manjares, temos a perfeita humanidade de Cristo. Depois, passando ao sacrifício pelo pecado, aprendemos que o pecado, em sua raiz, é inteiramente expiado. No sacrifício pelo sacrilégio, há plena provisão para os pecados na vida presente. Mas em nenhum é revelada a comunhão do adorador. A comunhão pertence ao sacrifício pacífico. E daí creio a posição que ocupa a lei deste sacrifício. Aparece no fim de todas, ensinando-nos com isso que, quando se trata de uma questão de a alma se alimentar de Cristo, tem de ser um Cristo completo, considerado sob todas as fases possíveis da sua vida. O seu caráter, a sua pessoa, sua obra e seu cargo
e seu cargo. Tudo isso de Cristo. E, além disso, que quando tivermos acabado para sempre com o pecado e os pecados, deleitar-nos-emos em Cristo e nos alimentaremos dele por todos os séculos eternos. Seria, creio, uma falta grave no nosso estudo dos sacrifícios se deixássemos de considerar uma circunstância tão digna de ser notada como a que acabamos de frisar. Se a lei do sacrifício pacífico fosse dada pela ordem em que ocorre o próprio sacrifício, viria imediatamente depois da lei da oferta de manjares. Porém, em vez disso, são dadas a lei da expiação do pecado e a lei da expiação da culpa. E então, em conclusão, segue-se a lei do sacrifício pacífico. Pode parecer um pouco difícil o entendimento, viu, irmãos? Mas vamos continuar lendo, viu? Que assim seja, ó Senhor, com todos os que te adoram, até nos encontrarmos em corpo, alma e espírito, na segurança da tua eterna, da tua presença eterna, fora do alcance de toda a influência perniciosa do falso culto e da religião corrompida, e também fora do alcance dos diferentes impedimentos que provêm destes corpos de pecado e morte que trazemos em nós. Eu falei em continuar perseverando na leitura, né? Porque em algum momento a gente vai aprender alguma coisa aqui muito precioso, e vai entender algo aqui muito precioso, que Deus pode colocar no nosso coração. Algum, algum comentário antes da gente iniciar aqui capítulos 4 a 5, versículo 13? Isso aqui é do livro de Levíticos. Vamos lá. Os sacrifícios que não são de cheiro suave. Os sacrifícios pelo pecado. Tendo considerado as ofertas de cheiro suave, chegamos agora aos sacrifícios pelo pecado. Estes eram divididos em duas classes, a saber, sacrifícios pelo pecado e expiação pelo pecado. Na primeira, que é os sacrifícios pelo pecado, havia três categorias. Primeiro, o sacrifício pelo sacerdote ungido e por toda a congregação. Estes dois tinham os mesmos ritos e cerimônias. Compare-se os versículos 3 a 12, com os versículos 13 a 23. Era o mesmo que tivesse sido o representante da Assembleia ou a própria Assembleia que tivesse pecado. Em qualquer dos casos, três coisas estavam envolvidas: a habitação de Deus na Assembleia, a adoração da Assembleia e a consciência individual. Ora, visto que as três coisas dependiam
do sangue, verificamos que, na primeira categoria do sacrifício pelo pecado, 3 coisas eram feitas com o sangue. Era espargido 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Isto assegurava as relações de Jeová com o povo e a sua habitação no meio deles. O sangue da vítima. Depois lemos: também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. Isto assegurava a adoração da Assembleia. Pondo o sangue sobre o altar de ouro, a verdadeira base de adoração era mantida, de forma que a chama do incenso e a sua fragrância podiam subir continuamente. Finalmente, todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Aqui temos o que satisfaz plenamente as exigências da consciência de cada indivíduo, pois o altar de cobre era o lugar de acesso individual. Era onde Deus encontrava o pecador. Nas outras 2 categorias, um príncipe ou qualquer outra pessoa do povo da terra, era apenas uma questão de consciência individual. E, portanto, uma única coisa era feita com o sangue. Era todo derramado à base do altar do holocausto. Compare esse verso 7 com os versos 25 a 30. 25 e 30. Existe em tudo isto uma precisão divina que requer toda a atenção do leitor. Se deseja compreender os pormenores maravilhosos deste símbolo. O efeito do pecado individual não podia prolongar-se para além dos limites da consciência do indivíduo. O pecado de um príncipe ou de qualquer outra pessoa do povo não podia, em sua influência, atingir o altar do incenso, o lugar da adoração sacerdotal. Não podia tampouco chegar ao véu do santuário, o limite sagrado da habitação de Deus no meio do seu povo. É bom ponderar isto. Nunca devemos levantar uma questão de pecado pessoal ou falta no lugar de culto sacerdotal ou na assembleia. Deve ser tratada no lugar de aproximação pessoal. Muitos erram sobre este ponto. Veem a assembleia ou lugar público de culto com a sua consciência manchada e desta forma arrastam toda a assembleia e contaminam o seu culto. Deveria examinar-se rigorosamente este mal e haver cuidadosa vigilância contra ele. Precisamos de andar com maior vigilância para que a nossa consciência possa estar sempre na luz.
E quando falhamos, como infelizmente acontecem tantas coisas, devemos tratar com Deus sobre a nossa falta em culto, em oculto, para que a nossa verdadeira adoração e a posição da Assembleia possam ser mantidas sempre plenamente com clareza diante da alma. E aqui as observações, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ler. Um aqui. Entre a oferta por um príncipe e a oferta por qualquer pessoa, há esta diferença. Na primeira era um macho sem mancha, na última, uma fêmea sem mancha. O pecado de um príncipe exercia necessariamente maior influência do que o de uma pessoa comum. E, portanto, era necessária uma aplicação mais poderosa do valor do sangue. Em capítulo 5, versículo 13, encontramos casos que requerem uma aplicação ainda mais inferior à da oferta de expiação pelo pecado. Casos de juramento e de contato com formas de impureza, em que a 10ª parte de uma efa de flor de farinha era admitido como oferta de expiação pelo pecado. Veja-se capítulo 5, de 11 a 13. Que contraste entre o aspecto de expiação apresentado por um bode de um príncipe e a mão cheia de flor de farinha de um pobre homem. E todavia, no último, tão certo como no primeiro, lemos: e ser-lhe-á perdoado. O leitor há de notar que o capítulo 5, de 1 a 13, forma uma parte do capítulo 4. Ambos estão compreendidos sob o mesmo título e apresentam a doutrina da oferta de expiação do pecado, em todas as suas aplicações, desde um bode a uma mão cheia de flor de farinha. Cada classe de oferta é anunciada pelas palavras. Falou mais o Senhor a Moisés. Assim, por exemplo, com as ofertas de cheiro suave, capítulo 1 a 3, são introduzidas pelas palavras. E chamou o Senhor a Moisés. Estas palavras não são repetidas até ao capítulo 4:1, onde introduzem o sacrifício de expiação do pecado. Ocorre outra vez no capítulo 5:14, onde é introduzida a oferta de transgressão por pecados cometidos nas coisas sagradas do Senhor. E outra vez em capítulo 6, versículo 1, onde introduzem a oferta de transgressão por pecados cometidos contra o Senhor no tocante ao seu próximo. É uma classificação bela e simples e pode auxiliar o leitor a compreender as diversas classes de ofertas. Quanto às diversas categorias em cada classe, um bode, um carneiro, uma fêmea, uma pomba, uma mão cheia de flor de farinha, parece serem outras tantas aplicações diversas da mesma grande verdade. Dá uma pausazinha aqui. Fico pensando na religião, no sistema religioso. Se fala tanto de oferta, se fala tanto de sacrifícios, de altar, de um monte de coisa assim, sem nenhum sentido. Sem nenhum sentido. Simplesmente do jeito que o homem quer interpretar para proveito próprio. E aí, quando a gente chega de uma forma realmente descrita do que significa cada palavrinha dessa, né? A gente demora um pouco de compreender.
Porque no sistema tudo é ao altar, o sacrifício, tudo é voltado para a religião e não tem aplicação correta. Mas graças ao Senhor, né? Estamos aqui agora, pode ter um pouco de dificuldade na compreensão, mas estamos entendendo que tudo tem a figura, né? A figura de Cristo e tem um porquê e para quê de tudo isso aí. O pecado por erro ou ignorância. Havendo assim dito o bastante quanto às três categorias de sacrifício pelo pecado, vamos proceder ao exame pormenorizado dos princípios desenvolvidos na primeira classe. Fazendo, poderemos formar, até certo ponto, uma ideia exata dos princípios de todos. Desejo, contudo, ao entrar na comparação imediata atrás referida, chamar a atenção do leitor para um ponto notável que é revelado no segundo verso deste capítulo. Quando uma alma pecar por erro, isto apresenta uma verdade de profunda bem-aventurança em relação com a expiação do Senhor Jesus Cristo. Ao contemplarmos essa expiação, vemos infinitamente mais do que a simples satisfação das exigências da consciência. Ainda que essa consciência tivesse atingido o ponto mais alto de polida sensibilidade. Temos o privilégio de ver nela o que satisfaz plenamente todas as exigências da santidade divina, a justiça divina e a majestade divina. A santidade da habitação de Deus e o fundamento da sua união com o seu povo nunca poderiam ser regulamentadas pelo padrão da consciência do homem, por muito elevado que esse padrão pudesse ser. Há muitas coisas que a consciência do homem omitiria, muitas coisas que poderiam escapar à percepção do homem, muitas coisas que o seu coração poderia considerar lícitas, mas que Deus não podia tolerar, e que, como consequência, haviam de interferir com a aproximação do homem de Deus e impedi-lo de render adoração e prejudicar as suas relações. Pelo que, se a expiação de Cristo fizesse apenas provisão para os pecados que estão ao alcance da compreensão do homem, nós estaríamos muito aquém, ou antes, né, bem antes, do verdadeiro fundamento da paz. Precisamos de compreender que o pecado foi expiado segundo a avaliação que Deus fez dele, que as exigências do seu trono foram perfeitamente cumpridas. O pecado, tal qual é visto à luz da sua inflexível santidade, foi devidamente julgado. É isto que dá paz, segura a alma. Fez-se perfeita expiação tanto pelos pecados de ignorância do crente, como pelos seus pecados conhecidos. Tem coisa até que tem pecado que a gente nem se dá conta. Isso já está expiado também.
Deus fez provisão de tudo, né? Perfeito. O sacrifício de Cristo é o fundamento das suas relações e comunhão com Deus, segundo a apreciação divina das suas exigências. Um conhecimento claro deste fato é de incalculável valor, a não ser que se lance mão deste aspecto da expiação. A não ser que se lance mão deste aspecto da expiação, não pode haver paz firme, nem poderá haver compreensão moral da extensão e plenitude da obra de Cristo ou da verdadeira natureza do parentesco baseado nela. Deus sabia o que era necessário para que o homem pudesse estar na sua presença sem o mais simples temor, e fez para isso ampla provisão na cruz. A comunhão entre Deus e o homem era inteiramente impossível se o pecado não tivesse sido liquidado segundo os pensamentos de Deus sobre ele. Porque, embora a consciência do homem estivesse satisfeita, a pergunta levanta-se-ia sempre: Deus ficou satisfeito? Se esta pergunta não pudesse ser respondida afirmativamente, a comunhão nunca poderia subsistir. O pensamento de que nos pormenores da vida se manifestavam Pidó acabou caindo aí, né? São 9h25. Que os irmãos acham da gente da graça, Jefferson e os irmãos aí. E aí vai contar o lado de onde que parou e colocar lá no grupo para a próxima semana. Tranquilo, irmão. Então vamos lá, vou dar graça aqui e aí a gente finaliza. Deus nosso Pai, te agradecemos sempre, Pai, por tudo, por tua salvação que tu nos deu, por ter também nos revelado essas verdades, nos tirado dessa confusão que se abateu sobre o testemunho cristão e tu, por graça, nos tirou, nos revelou essas verdades e está nos mantendo nela, graças a ti.
Pedimos que continue nos ajudando, nos sustentando, para que nós possamos continuar firmes até o dia que nosso Senhor nos chamar. Te agradecemos por essa reunião, mais esse tempo juntos aqui, lendo e aprendendo algo que sempre é para a nossa edificação. Pai, nós sabemos que Tu tem dado essa oportunidade e pedimos a Ti também que possa nos ajudar a estar aproveitando sempre que podemos dessas oportunidades. Assim nós Te damos graças por tudo, pedimos que continue nos ajudando em tudo, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Boa noite a Amém. todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, Amém. irmão. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, irmãos. Acho que teve uma queda aqui, né? Alguém pode me informar aí como foi aí? Aonde foi que parou? Valdilene? Belenice? Tá dando para me ouvir?